O casamento perfeito, mas tudo era uma mentira. Se alguém perguntasse aos amigos e familiares quem era o casal perfeito, quase todos responderiam o mesmo nome: Ana e Ricardo. Eles estavam casados há quase 8 anos e, para quem via de fora, pareciam viver um verdadeiro conto de fadas. Nas redes sociais, as fotos mostravam viagens românticas, jantares elegantes e sorrisos que pareciam sinceros. Nas reuniões de família, Ricardo sempre chegava segurando a mão de Ana, como se quisesse mostrar ao mundo o quanto a amava. E Ana? Bem, Ana sempre acreditou que tinha encontrado o homem certo. Ricardo era educado, trabalhador e tinha um jeito carismático que fazia todos gostarem dele rapidamente. Quando ele entrava em um ambiente, as pessoas naturalmente prestavam atenção. Mas havia algo que ninguém percebia, algo que começou de forma silenciosa, quase imperceptível. Nos últimos meses, Ricardo começou a mudar. No início foram pequenas coisas. Ele chegava um pouco mais tarde do trabalho. Dizia que estava cansado, que o dia tinha sido difícil. Ana não estranhou. Afinal, ele era empresário e sabia que administrar um negócio podia ser estressante. Mas com o passar das semanas, as mudanças ficaram mais evidentes. Ricardo passou a usar o celular o tempo todo. Se antes ele deixava o telefone jogado pela casa, agora ele carregava o aparelho para todos os lugares, até para o banheiro. Quando uma mensagem chegava, ele rapidamente virava a tela para baixo. E quando Ana perguntava quem era, ele respondia de forma rápida: apenas trabalho. Ana queria acreditar. Ela realmente queria. Mas havia algo dentro dela. Uma sensação estranha, como um pequeno alerta que não a deixava em paz. Era como se seu coração estivesse tentando dizer algo que sua mente ainda não queria aceitar. Certa noite, enquanto os dois jantavam em silêncio, Ana tentou puxar assunto. Você anda muito ocupado ultimamente. Ricardo levantou os olhos do prato. É só uma fase. A empresa está passando por alguns projetos importantes. Ele disse aquilo de forma tão natural que qualquer pessoa teria acreditado. Mas Ana percebeu algo. Ele mal olhava nos olhos dela. E foi naquele momento que um sentimento estranho começou a crescer dentro do peito dela. Não era raiva, não era tristeza, era desconfiança. Mas mesmo assim, Ana decidiu não confrontá-lo. Talvez fosse apenas impressão. Talvez ela estivesse imaginando coisas. Talvez o casamento deles estivesse apenas passando por uma fase difícil. Naquela noite, eles foram dormir mais cedo. Ricardo caiu no sono rapidamente, como sempre. Mas Ana ficou acordada por muito tempo olhando para o teto. Algo estava errado. Ela sentia isso. Só não sabia exatamente o quê. E então, na madrugada silenciosa daquela mesma noite, algo aconteceu. Algo pequeno. Algo simples. Mas que mudaria completamente a vida dela. Ricardo havia deixado o celular carregando na sala. Era algo raro. Ele normalmente levava o telefone para o quarto. Mas naquele dia, talvez por descuido, ele esqueceu. Ana tentou ignorar. Ela nunca foi o tipo de pessoa que invade a privacidade de alguém. Mas enquanto caminhava pela casa escura para pegar um copo de água, ela viu a tela do celular acender. Uma notificação apareceu. A luz iluminou a sala silenciosa. Ana parou. Por um instante, ela pensou em simplesmente continuar andando. Fingir que não tinha visto nada. Mas algo a fez olhar. E naquele momento, o mundo dela começou a desmoronar. Na tela do celular havia uma mensagem. Uma única frase. Curta, mas devastadora. Amor, ontem foi incrível. Já estou com saudade. O coração de Ana disparou. As mãos começaram a tremer. Por alguns segundos ela ficou parada, tentando convencer a si mesma de que aquilo tinha alguma explicação. Talvez fosse um engano. Talvez fosse alguém do trabalho brincando. Talvez. Mas quando ela pegou o celular, tudo piorou. Muito pior. Porque aquela mensagem era apenas o começo de algo que ela nunca imaginou descobrir. E naquele momento, Ana ainda não sabia. Mas aquela madrugada silenciosa seria o início da maior humilhação. E também da maior virada da vida dela. A descoberta que mudou tudo. Ana ficou parada no meio da sala por alguns segundos. O coração batia tão forte que parecia ecoar no silêncio da casa. A mensagem ainda brilhava na tela do celular de Ricardo. Amor, ontem foi incrível. Já estou com saudade. As mãos dela começaram a tremer. Durante anos de casamento, Ana nunca havia mexido no celular do marido. Sempre acreditou que confiança era uma das bases mais importantes de um relacionamento. Mas naquele momento, algo dentro dela dizia que precisava descobrir a verdade. Respirando fundo, ela pegou o telefone. A tela desbloqueou. E o que ela viu nos segundos seguintes fez seu mundo desmoronar. A conversa estava cheia de mensagens. Mensagens que não deixavam espaço para dúvidas. Corações.
fotos, declarações e frases que marido nenhum deveria enviar para outra mulher. Ana começou a subir a conversa lentamente. Cada nova mensagem parecia uma facada no coração. Mal posso esperar para te ver de novo. E ontem foi perfeito. Queria que você estivesse aqui agora. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas ela ainda não estava preparada para o pior. Porque quando ela viu o nome da pessoa, tudo ficou ainda mais doloroso. O nome no topo da conversa era Carla. Por um momento, Ana pensou que estivesse enganada. Carla? Não podia ser. Carla era amiga deles. Uma mulher que já tinha estado várias vezes na casa deles. Alguém que ria nas festas. Que abraçava a Ana. Que dizia admirar o casamento deles. Ana sentiu o estômago revirar. Ela continuou rolando a conversa. E então vieram as fotos. Fotos de encontros em restaurantes. Selfies dos dois juntos. Mensagens marcando horários e lugares. Não era algo recente. Aquilo já estava acontecendo há meses. Talvez mais. Ana levou a mão à boca tentando segurar o choro. A sensação era de estar vivendo um pesadelo. Como aquilo podia estar acontecendo bem debaixo do nariz dela? Como Ricardo conseguia fingir todos os dias que nada estava acontecendo? E pior, como Carla teve coragem de olhar nos olhos dela enquanto escondia algo assim? A sala parecia girar. Ana precisou se sentar no sofá. O silêncio da casa era quase sufocante. No quarto, Ricardo dormia tranquilamente. Como se nada estivesse acontecendo. Como se não tivesse destruído a confiança de 8 anos de casamento. Ana olhou novamente para o celular. Por um momento, passou pela cabeça dela a vontade de ir até o quarto. Acordar Ricardo. Mostrar tudo. Exigir uma explicação. Mas algo a fez parar. Algo muito mais forte do que a raiva. Ela respirou fundo. Uma vez, depois outra. E lentamente começou a pensar. Se ela confrontasse Ricardo naquele momento, ele provavelmente inventaria alguma desculpa. Diria que foi um erro. Que não significava nada. Ou talvez até tentasse negar tudo. Não, Ana não queria desculpas. Ela queria a verdade. E mais do que isso, ela queria que ele sentisse pelo menos um pouco da dor que ela estava sentindo naquele momento. Então, em silêncio, ela tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria completamente o rumo daquela história. Ana pegou o próprio celular e começou a tirar fotos da tela, uma por uma. Cada mensagem, cada foto, cada prova. Nada podia ser perdido. Ela registrou tudo. Depois voltou para o início da conversa, tentando entender há quanto tempo aquilo estava acontecendo. E quanto mais ela lia, pior ficava. As mensagens mostravam encontros escondidos, planos para viagens, e até piadas sobre como estavam conseguindo esconder tudo dela. Naquele momento, algo mudou dentro de Ana. As lágrimas pararam. O choque deu lugar a outra coisa. Uma sensação fria, controlada, determinada. Ela bloqueou o celular novamente e o colocou exatamente no mesmo lugar onde estava, como se nada tivesse acontecido. Depois caminhou lentamente de volta para o quarto. Ricardo continuava dormindo, respirando tranquilamente. Ana ficou olhando para ele por alguns segundos. O homem que ela amou por tantos anos agora parecia um completo estranho. Mas ao invés de acordá-lo, ela apenas se deitou na cama, em silêncio, com os olhos abertos no escuro, pensando no que faria a seguir. E foi então que ela lembrou de algo. Algo que aconteceria em 2 semanas. O aniversário de casamento deles. Uma festa que já estava sendo planejada há meses. Amigos, família, colegas de trabalho. Todos estariam lá. E naquele momento, uma ideia começou a se formar na mente dela. Uma ideia que ninguém poderia imaginar. Ricardo acreditava que estava enganando Ana. Mas ele não fazia ideia de que, a partir daquela madrugada, cada passo dele estava sendo observado. Porque Ana tinha decidido algo. Ela não faria escândalo. Ela não faria drama. Ela iria esperar. E quando o momento certo chegasse, a verdade seria revelada, na frente de todos. E naquela noite, ninguém sairia daquela casa da mesma forma que entrou. O plano silencioso. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. O sol entrava pela janela do quarto enquanto Ricardo se levantava como fazia todos os dias. Ele pegou o celular na mesa de cabeceira, verificou algumas mensagens e caminhou até o banheiro. Ana observava cada movimento em silêncio. Horas antes, ela tinha descoberto algo capaz de destruir completamente o casamento deles. Mas Ricardo não fazia ideia. Ele continuava agindo como se nada estivesse acontecendo. Bom dia, disse ele casualmente enquanto colocava a camisa. Ana respondeu com um sorriso discreto. Bom dia. Por dentro, o coração dela ainda estava ferido, mas sua expressão não demonstrava nada. Naquela madrugada, ela havia tomado uma decisão, e agora precisava manter a calma. Durante o café da manhã, Ricardo comentou sobre o trabalho, sobre reuniões e compromissos da semana. Ana apenas escutava.
Cada palavra que ele dizia parecia mais falsa que a anterior. Era estranho perceber como alguém podia mentir com tanta naturalidade. Quando terminou o café, Ricardo se aproximou e deu um beijo rápido no rosto dela. "Hoje vou chegar um pouco mais tarde", disse ele pegando as chaves do carro. Ana apenas assentiu. "Tudo bem." Ela observou pela janela enquanto ele saía de casa. Assim que o carro desapareceu na rua, o silêncio tomou conta da casa. E finalmente Ana deixou escapar um longo suspiro. Ela caminhou até a sala e sentou no sofá. As lembranças da noite anterior voltaram imediatamente à mente. As mensagens, as fotos, as provas. Tudo estava salvo em seu celular. Ela pegou o aparelho e abriu novamente as imagens que havia guardado. Era impossível ignorar a realidade agora. Ricardo realmente estava tendo um caso. E não era algo recente. Meses de mentiras. Meses de encontros escondidos. Ana poderia simplesmente pedir o divórcio. Poderia ir embora e começar uma nova vida. Mas algo dentro dela dizia que aquilo ainda não era suficiente. Ricardo havia destruído a confiança dela. Havia mentido todos os dias olhando diretamente nos olhos dela. E Carla havia participado de tudo. Frequentado a casa deles. Sorrido. Conversado como se fosse amiga. Aquilo não era apenas uma traição. Era uma enorme falta de respeito. Ana respirou fundo novamente. Naquele momento, uma lembrança veio à mente. Dentro de 2 semanas aconteceria a festa de aniversário de casamento deles. Uma comemoração que Ricardo havia insistido em fazer. Convidados já estavam confirmados. Amigos próximos. Familiares. Alguns colegas importantes do trabalho dele. Seria uma noite elegante. Uma celebração. Todos estariam lá para comemorar o amor do casal perfeito. Ana ficou olhando para o celular por alguns segundos. E então, uma ideia começou a surgir. Uma ideia simples, mas extremamente poderosa. Se Ricardo tinha passado meses mentindo, então talvez estivesse na hora de todos conhecerem a verdade. Ana levantou do sofá. Caminhou até a mesa onde estavam alguns papéis da organização da festa. Lista de convidados, decoração, planejamento do evento. Ela começou a observar tudo com atenção. Cada detalhe. E naquele momento, o plano começou a se formar. Ela não iria discutir. Não iria gritar. Não iria fazer drama. Ela faria algo muito melhor. Ela faria com que Ricardo revelasse tudo sem perceber. E quando isso acontecesse, todos estariam presentes para ver. Nos dias seguintes, Ana manteve a rotina normal. Conversava com Ricardo como sempre. Jantavam juntos. Assistiam televisão. Por fora parecia que nada tinha mudado. Mas por dentro, Ana estava observando tudo. Cada ligação, cada desculpa, cada saída repentina. E às vezes Ricardo cometia pequenos erros. Chegava em casa sorrindo para o celular. Ou ficava nervoso quando recebia mensagens. Esses pequenos detalhes apenas confirmavam o que Ana já sabia. Enquanto isso, ela continuava organizando a festa. Escolheu a decoração. Confirmou o buffet. Preparou o ambiente para receber os convidados. Ricardo elogiava o esforço dela. "Essa festa vai ser incrível", disse ele certa noite. Ana apenas respondeu calmamente. "Vai sim." Mas havia algo que Ricardo não sabia. Algo que ele nunca poderia imaginar. Ana também estava preparando uma surpresa especial para aquela noite. Uma surpresa que transformaria aquela festa em algo completamente diferente do que todos esperavam. Porque no dia do aniversário de casamento, quando todos estivessem reunidos, quando ninguém imaginasse o que estava prestes a acontecer, Ana finalmente mostraria a verdade. E quando aquele momento chegasse, não haveria mais mentiras. Não haveria mais segredos. Apenas a verdade. E ela seria impossível de esconder. A noite da festa. As 2 semanas passaram mais rápido do que Ana imaginava. Durante aqueles dias, ela manteve a mesma postura calma de sempre. Conversava normalmente com Ricardo. Sorria quando necessário e continuava organizando todos os detalhes da festa de aniversário de casamento. Para qualquer pessoa que olhasse de fora, o relacionamento deles parecia perfeitamente normal. Mas dentro de Ana, tudo havia mudado. Ela já não via Ricardo da mesma forma. Cada gesto dele agora parecia falso. Cada palavra soava como uma mentira. E mesmo assim, ela continuava aguardando o momento certo. Finalmente, o dia da festa chegou. Desde cedo, a casa estava cheia de movimento. Funcionários organizavam as mesas no jardim. A decoração elegante tomava conta do espaço. Luzes pequenas foram instaladas nas árvores, criando um ambiente sofisticado e acolhedor. O buffet preparava os últimos detalhes da comida. Taças brilhavam sob a iluminação suave da noite que se aproximava. Ricardo parecia animado. Ele caminhava de um lado para o outro, verificando se tudo estava perfeito. "Essa festa vai ser inesquecível", comentou ele com entusiasmo. Ana apenas sorriu. "Vai sim."
Mas havia um significado completamente diferente por trás daquela frase. Porque Ana sabia que aquela noite realmente seria inesquecível, por motivos que Ricardo jamais imaginaria. No final da tarde, Ana foi para o quarto se arrumar. Ela escolheu um vestido elegante, simples, mas muito sofisticado. Queria estar impecável, não apenas para os convidados, mas para o momento que estava prestes a acontecer. Enquanto se olhava no espelho, ela respirou fundo. Durante anos, ela acreditou naquele casamento. Confiou em Ricardo. Construiu uma vida ao lado dele. Agora tudo aquilo estava prestes a mudar. Mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Ana não estava nervosa. Ela estava calma, determinada, porque sabia exatamente o que precisava fazer. Quando saiu do quarto, Ricardo ficou impressionado. "Você está linda", disse ele sorrindo. Ana agradeceu. "Obrigada." Minutos depois, os primeiros convidados começaram a chegar. Amigos próximos, familiares, colegas de trabalho. A casa rapidamente se encheu de conversas, risadas e música ambiente. Todos cumprimentavam o casal com entusiasmo. "Vocês formam um casal incrível. Que venham muitos anos de casamento. Que Deus continue abençoando essa união." Ana respondia com educação. Ricardo sorriu orgulhoso. Era curioso observar como todos acreditavam naquela história perfeita. Enquanto isso, Ana observava discretamente cada pessoa que chegava. Até que, finalmente, ela viu alguém atravessando o portão. Carla, vestida elegantemente, com um sorriso aparentemente tranquilo no rosto. Ela caminhou até o casal com naturalidade, como se nada estivesse acontecendo, como se não tivesse participado da maior traição da vida de Ana. "Parabéns pelo aniversário de casamento", disse Carla abraçando Ana. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Mas Ana manteve a postura. Retribuiu o abraço calmamente. "Obrigada por vir." Carla então cumprimentou Ricardo com um sorriso rápido. Entre os dois havia um olhar discreto. Rápido! Quase imperceptível. Mas Ana percebeu. Ela havia aprendido a notar esses pequenos detalhes. A festa continuou. Música suave tocava ao fundo. Convidados conversavam animadamente. Alguns brindavam, outros tiravam fotos. O ambiente era de celebração, exatamente como todos esperavam. Mas Ana sabia que aquele clima não duraria muito tempo, porque no centro da sala principal da casa havia algo que chamava a atenção. Um grande telão. Ricardo havia sugerido colocar o telão para mostrar fotos da história do casal. Momentos especiais. Viagens. Recordações felizes. Era algo comum em festas como aquela. E todos os convidados estavam curiosos para ver o vídeo. Ricardo se aproximou de Ana segurando 2 taças de vinho. "Está tudo perfeito", disse ele. Ana pegou a taça e sorriu. "Sim, está mesmo." O tempo passou. Mais convidados chegaram. O ambiente estava completamente cheio. Quase todos que haviam sido convidados já estavam presentes. Era exatamente o que Ana esperava. Ela precisava que todos estivessem ali. Porque o momento que estava por vir não poderia ser visto apenas por algumas pessoas. Todos precisavam saber da verdade. Finalmente, quando a noite já estava avançando e a maioria dos convidados estava reunida na sala principal, Ana respirou fundo. Era a hora. Ela caminhou lentamente até o centro da sala. Pegou o microfone que havia sido preparado para os discursos da festa. A música foi diminuindo. As conversas começaram a parar. Todos olharam curiosos para ela. Ricardo também. Ele parecia feliz, achando que aquele seria apenas mais um momento romântico da celebração. Ana olhou ao redor. Todos estavam ali. Família, amigos, colegas e Carla também, observando tudo de perto. Então Ana começou a falar. "Boa noite a todos." A sala ficou completamente silenciosa. "Hoje é uma noite muito especial para mim e para Ricardo." Ela fez uma pequena pausa. "Porque estamos celebrando anos de casamento e uma longa história juntos." Alguns convidados sorriram. Outros levantaram suas taças em comemoração. Ricardo parecia emocionado. Mas então Ana continuou. "E para lembrar alguns momentos dessa história, eu preparei um pequeno vídeo." Todos olharam automaticamente para o telão. Alguns começaram a aplaudir. Era exatamente o tipo de surpresa que todos esperavam. Mas ninguém ali fazia ideia que aquele vídeo não contava apenas uma história de amor. Ele também revelaria algo muito mais poderoso, algo que mudaria completamente aquela noite. E quando as luzes da sala começaram a se apagar lentamente, Ana olhou discretamente para Ricardo e depois para Carla, porque em poucos segundos a verdade finalmente apareceria e não haveria mais como escondê-la. A verdade no telão. As luzes da sala diminuíram lentamente. A música parou. Todos os convidados voltaram sua atenção para o grande telão no centro da sala. O ambiente ficou silencioso, cheio de expectativa.
Ricardo sorriu discretamente enquanto olhava para Ana. Ele acreditava que aquilo seria apenas uma homenagem romântica. Um vídeo mostrando momentos especiais do casamento deles. Fotos de viagens. Memórias felizes. Histórias que fariam todos se emocionar. Mas Ana sabia que aquele vídeo era muito mais do que isso. O telão finalmente se acendeu. A primeira imagem apareceu. Uma foto antiga do casal. Era do dia do casamento deles. Ana vestida de noiva. Ricardo sorrindo orgulhoso ao lado dela. Alguns convidados começaram a sorrir. Outros comentavam baixinho. Que lindo! Eles sempre foram um casal tão bonito. A segunda imagem apareceu. Uma viagem que fizeram anos atrás. Os dois abraçados na praia. Depois outra foto. Um jantar romântico em um restaurante elegante. O vídeo continuava mostrando lembranças felizes. Momentos que pareciam contar uma linda história de amor. Algumas pessoas já estavam emocionadas. Ricardo segurou a mão de Ana por um instante. Mas ela permaneceu imóvel, observando o telão com atenção, porque sabia exatamente o que viria a seguir. Alguns segundos depois, as imagens começaram a mudar. As fotos românticas desapareceram, e por um instante o telão ficou completamente preto. Alguns convidados trocaram olhares curiosos. Parecia que o vídeo havia terminado. Mas então uma nova imagem apareceu. Não era uma foto. Era uma captura de tela. Uma conversa de celular. No início ninguém entendeu muito bem. As pessoas tentavam ler o que estava escrito. Então uma frase apareceu claramente no centro da tela. Mal posso esperar para te ver de novo. Abaixo da mensagem havia um nome. Carla. Algumas pessoas começaram a franzir a testa. Outras olharam para Ricardo. Ele parecia confuso. A próxima imagem apareceu. Outra captura de tela. Outra mensagem. Ontem foi perfeito. Você me faz esquecer de tudo. O silêncio começou a tomar conta da sala. Os convidados agora olhavam para o telão com mais atenção. Era impossível ignorar o que estava sendo mostrado. Mais uma imagem apareceu. Dessa vez, uma foto. Uma selfie. Ricardo estava na foto, ao lado de Carla. Os dois sorrindo juntos em um restaurante. O murmúrio começou a crescer entre os convidados. Algumas pessoas se aproximaram do telão tentando entender melhor. Outras começaram a olhar diretamente para Ricardo. O rosto dele perdeu completamente a cor. Ele deu um passo para frente. O que é isso? Mas o vídeo continuou. Mais mensagens. Mais fotos. Mais provas. Conversas marcando encontros. Declarações escondidas. Planos para se ver novamente. Agora já não havia mais dúvidas. Todos estavam entendendo exatamente o que estava acontecendo. O ambiente da festa havia mudado completamente. O clima de celebração desapareceu. Em seu lugar surgiu um silêncio pesado. Algumas pessoas estavam em choque. Outras cochichavam entre si. Os olhares começaram a se voltar lentamente para duas pessoas. Ricardo. É Carla. Carla estava completamente imóvel no meio da sala. Seu rosto havia ficado pálido. Ela parecia incapaz de dizer qualquer coisa. Ricardo tentou caminhar até o telão. Desliga isso! Mas já era tarde. A última imagem apareceu. Uma das mensagens mais recentes. Preciso tomar cuidado para que Ana nunca descubra. A frase ficou alguns segundos na tela. O suficiente para que todos lessem. O suficiente para que todos entendessem. O vídeo terminou. O telão ficou preto novamente. A sala estava completamente em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Alguns convidados olhavam para Ana. Outros encaravam Ricardo. Ele parecia perdido. Sem saber o que fazer. Sem saber o que falar. Então lentamente Ana pegou novamente o microfone. Todos os olhos se voltaram para ela. Sua expressão era calma. Muito diferente do que muitos esperavam. Ela não estava chorando. Não estava gritando. Sua voz saiu firme. Durante anos eu acreditei que meu casamento era baseado em respeito e confiança. Ela fez uma pequena pausa. Mas algumas pessoas conseguem mentir por muito tempo. Até que a verdade aparece. Algumas pessoas abaixaram o olhar. Outras continuavam observando Ricardo. Ele parecia completamente derrotado. Mas Ana ainda não havia terminado. Porque o que ela faria a seguir era algo que ninguém ali estava esperando. O confronto. O silêncio dentro da sala era quase insuportável. Por alguns segundos ninguém disse absolutamente nada. Os convidados continuavam olhando para o telão apagado, como se ainda estivessem tentando entender o que tinham acabado de ver. Mas a verdade já estava clara para todos. Ricardo estava no centro da sala, completamente paralisado. O rosto pálido, os olhos inquietos. Ele parecia procurar alguma saída, alguma explicação que pudesse consertar aquela situação, mas não existia nenhuma. As provas tinham sido claras demais. Enquanto isso, todos os olhares começaram a se voltar lentamente para Ana. Ela ainda segurava o microfone. Calma, firme, controlada. Muito diferente do que todos imaginavam que aconteceria.
depois de uma revelação como aquela. Ricardo finalmente deu alguns passos na direção dela. A voz dele saiu trêmula. Ana, isso não é o que parece. Algumas pessoas na sala trocaram olhares incrédulos. Era difícil acreditar naquela frase depois de tudo que havia sido mostrado. Ana olhou para ele por alguns segundos, sem pressa, sem levantar a voz. Então explique. A resposta simples dela ecoou pela sala. Ricardo abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou ao redor. Todos estavam observando. Amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas que sempre respeitaram ele. Agora todos estavam vendo quem ele realmente era. A pressão parecia esmagadora. Eu posso explicar? Ele tentou novamente, mas antes que ele terminasse a frase, um movimento chamou a atenção de alguns convidados. Carla. Ela havia começado a se mover lentamente em direção à saída, tentando desaparecer sem chamar atenção. Mas já era tarde demais. Algumas pessoas perceberam, e os olhares também começaram a se voltar para ela. Ana também notou. Ela apontou discretamente na direção de Carla. Acho que sua parceira nessa história também deveria ficar para ouvir a explicação. Carla parou imediatamente. O ambiente ficou ainda mais tenso. Ela virou lentamente o rosto na direção de Ana, visivelmente constrangida, mas não disse nada. Ricardo passou a mão no rosto, claramente desesperado. Ana, você não precisava fazer isso na frente de todo mundo. A resposta veio imediatamente. Não precisava. A voz dela continuava calma, mas agora havia algo diferente nela, uma força que todos ali conseguiam perceber. Você também não precisava mentir para mim durante meses. Alguns convidados começaram a balançar a cabeça em concordância. Outros observavam em completo silêncio. Ana continuou. Você não precisava olhar nos meus olhos todos os dias, sabendo exatamente o que estava fazendo. Ricardo tentou falar novamente. Foi um erro. A palavra ecoou pela sala. Ana respirou fundo. Um erro? Ela olhou rapidamente para o telão apagado. Aquilo não foram erros. Ela levantou levemente o celular. Foram meses de mensagens, encontros, mentiras. Ela voltou a olhar diretamente para Ricardo. Isso não é um erro. Isso é uma escolha. A frase caiu como um peso dentro da sala. Ricardo abaixou a cabeça, sem resposta, sem defesa. Pela primeira vez naquela noite, parecia que ele realmente estava entendendo a gravidade da situação. Carla continuava parada alguns metros atrás, visivelmente desconfortável. Mas Ana ainda não havia terminado. Ela caminhou alguns passos lentamente pelo centro da sala, observando os convidados. Muitos de vocês estão aqui hoje porque acreditam na nossa história. Ela fez uma pequena pausa. Porque acreditavam que nosso casamento era forte. Algumas pessoas assentiram discretamente. Ana então continuou. E por muito tempo, eu também acreditei nisso. Ela olhou novamente para Ricardo. Mas hoje eu entendi uma coisa muito importante. O ambiente ficou completamente silencioso novamente. Todos aguardavam o que ela diria a seguir, porque a revelação já havia sido chocante. Mas a decisão que ela tomaria agora era o que realmente definiria o final daquela história. E naquele momento, Ana tomou um pequeno gesto. Um gesto simples, mas que deixaria claro para todos que aquela noite não era apenas sobre traição. Era também sobre coragem e sobre recomeçar. A virada que ninguém esperava. O silêncio continuava dominando toda a sala. Ninguém se movia. Ninguém ousava interromper. Todos estavam esperando o que Ana faria a seguir. Alguns imaginavam que ela começaria a chorar. Outros pensavam que ela faria um escândalo. Talvez gritasse. Talvez expulsasse Ricardo e Carla da casa. Mas Ana fez algo completamente diferente. Ela respirou fundo, devagar, como alguém que finalmente havia tomado uma decisão importante. Então ela olhou diretamente para Ricardo. Por alguns segundos os dois ficaram em silêncio, frente a frente. Durante anos aquele homem havia sido o centro da vida dela. Seu companheiro, seu parceiro, seu marido. Agora, naquele momento, ele parecia apenas um estranho. Ricardo tentou se aproximar um pouco mais. A voz dele saiu baixa. Ana, por favor, podemos conversar sobre isso em particular. Algumas pessoas na sala trocaram olhares. Era claro que ele queria sair daquela situação o mais rápido possível. Mas Ana apenas balançou a cabeça negativamente. Não. A resposta foi simples, direta. Durante meses você tomou decisões em particular. Ela fez uma pequena pausa. Agora todos já sabem a verdade. Ricardo abaixou o olhar, sem coragem de encarar os convidados. Ana então levantou lentamente a mão esquerda. Por um instante, alguns convidados não entenderam o que ela estava fazendo, mas então todos perceberam. Ela estava olhando para a própria aliança. O pequeno anel dourado que simbolizava anos de casamento. Durante muito tempo, aquela aliança representou amor, compromisso, confiança. Agora,
Parecia apenas um símbolo vazio. Ana começou a girar lentamente o anel no dedo. O gesto chamou a atenção de todos na sala. Ricardo também percebeu. Ana, não faça isso. Mas ela já havia tomado a decisão. Com calma, ela retirou a aliança do dedo. O movimento foi lento, quase simbólico, como se estivesse encerrando um capítulo da vida dela. Algumas pessoas prenderam a respiração. Outras ficaram completamente imóveis. Ana olhou para o anel por um breve momento. E então caminhou até uma mesa próxima. Colocou a aliança sobre a mesa. O pequeno som do metal tocando a superfície pareceu ecoar por toda a sala. Aquele gesto simples dizia mais do que qualquer discurso. Ricardo passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Ana, eu posso consertar isso. Ela olhou para ele novamente. Mas agora havia algo diferente em seu olhar. Não era mais tristeza. Não era mais dor. Era algo muito mais forte. Clareza. Algumas coisas não podem ser consertadas. A frase saiu tranquila, sem raiva, sem gritos. E talvez por isso tenha sido ainda mais impactante. Ana voltou a pegar o microfone. Todos os convidados estavam completamente atentos. Durante muito tempo eu pensei que perder esse casamento seria perder tudo. Ela respirou fundo novamente. Mas hoje eu percebi que não. Algumas pessoas começaram a observar Ana com admiração. Ela continuou. Perder alguém que não respeita você não é uma perda, é libertação. A frase causou um leve murmúrio entre os convidados. Ricardo parecia sem reação. Ele nunca imaginou que aquela noite terminaria daquela forma. Ana então continuou. Hoje eu não estou triste. Ela olhou ao redor da sala. Porque agora eu sei a verdade. E saber a verdade sempre é melhor do que viver uma mentira. Algumas pessoas começaram a concordar discretamente. Carla, que ainda estava no fundo da sala, parecia completamente desconfortável. Ana então fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. Um sorriso leve, mas cheio de significado. Então não. Essa não é uma noite triste para mim. Ela fez uma pequena pausa. Essa é a noite em que eu finalmente me libertei. O silêncio foi quebrado por algumas pessoas que começaram a aplaudir discretamente. No início foram poucos, mas logo mais convidados se juntaram. Não era um aplauso de comemoração, era um gesto de respeito, de reconhecimento pela coragem dela. Ricardo permaneceu imóvel, observando tudo. Talvez apenas naquele momento ele estivesse percebendo o que realmente havia perdido, mas a história ainda não havia terminado, porque aquela decisão de Ana seria apenas o começo de algo muito maior. Algo que ninguém ali poderia imaginar. A virada inesperada. Os aplausos começaram tímidos. Primeiro algumas pessoas. Depois mais algumas. Logo boa parte dos convidados estava batendo palmas. Não era um aplauso de celebração. Era algo diferente. Um gesto de respeito. De admiração. Ana havia acabado de fazer algo que poucos teriam coragem de fazer. Ricardo continuava parado no meio da sala. O rosto completamente abatido. Ele olhava ao redor e percebia algo que talvez nunca tivesse sentido antes. Vergonha. Durante anos ele foi visto como um homem bem-sucedido, um marido exemplar, alguém respeitado entre amigos e colegas. Agora, todos ali tinham visto quem ele realmente era. Alguns convidados desviavam o olhar, outros apenas observavam em silêncio. Carla, que ainda estava próxima da saída, parecia cada vez mais desconfortável. A situação havia saído completamente do controle. Ela olhou rapidamente para Ricardo, mas ele nem percebeu. Ele continuava olhando para Ana, como se ainda estivesse tentando entender como tudo havia chegado àquele ponto. Ana. Ele tentou falar novamente, mas a voz saiu fraca, sem confiança. Ela levantou a mão levemente. Um gesto simples, mas suficiente para interrompê-lo. Não precisa dizer mais nada. A frase foi dita com calma. Tudo já foi dito. Ricardo ficou em silêncio novamente. Talvez pela primeira vez naquela noite ele percebeu que não havia mais nada que pudesse fazer. Não havia desculpas suficientes. Não havia justificativas possíveis. A verdade estava exposta, e nada poderia mudar aquilo. Ana então colocou o microfone sobre a mesa. Ela olhou novamente ao redor da sala. Muitos convidados continuavam observando com atenção. Alguns estavam visivelmente emocionados. Outros pareciam refletir sobre o que tinham acabado de presenciar. Ana respirou fundo mais uma vez. E então fez algo que surpreendeu ainda mais as pessoas ali. Ela pegou uma taça de vinho da mesa, levantou levemente a taça, como se fosse fazer um brinde. O gesto chamou a atenção de todos. As conversas que haviam começado a surgir pararam novamente. Ana olhou ao redor da sala. Já que todos estão aqui, ela falou com voz tranquila. Acho que ainda podemos fazer um brinde. Alguns convidados trocaram olhares curiosos. Ricardo parecia completamente confuso, mas Ana continuou. Hoje eu descobri algo muito importante. Ela levantou a taça um pouco mais.
A vida é curta demais para ser vivida ao lado de pessoas que não sabem valorizar quem está ao lado delas. Algumas pessoas assentiram discretamente. Outras começaram a levantar suas próprias taças. Ana então sorriu novamente. Então eu gostaria de fazer um brinde. Ela fez uma pequena pausa. Ao recomeço, o gesto foi inesperado, mas poderoso. Alguns convidados começaram a levantar suas taças também. Outros sorriram. A atmosfera da sala começou a mudar lentamente. Não era mais apenas uma noite de escândalo. Era também o início de algo novo. Ana tomou um pequeno gole de vinho. Depois colocou a taça de volta na mesa. E então caminhou em direção à saída da sala. Algumas pessoas abriram espaço para ela passar. Alguns convidados tocaram levemente no braço dela em sinal de apoio. Outros apenas observaram com respeito. Ricardo permaneceu parado no mesmo lugar, sem saber o que fazer, sem coragem de ir atrás dela, sem coragem de falar novamente. Ele sabia que naquele momento, tudo havia acabado. Enquanto isso, Ana caminhava em direção à porta da casa. Cada passo parecia mais leve que o anterior. Quando ela chegou ao jardim, a brisa da noite tocou suavemente seu rosto. As luzes da festa ainda brilhavam atrás dela. As conversas continuavam dentro da casa. Mas Ana já não pensava mais naquilo. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia algo que havia esquecido. Paz. Talvez aquela noite tivesse começado como uma celebração de casamento, mas estava terminando de uma forma completamente diferente. Estava terminando com liberdade. E embora muitos ali ainda estivessem em choque, Ana sabia de uma coisa. A vida dela estava apenas começando novamente. Mas o que ela ainda não sabia era que nos meses seguintes algo completamente inesperado aconteceria. Algo que provaria que aquela noite não foi apenas um fim. Foi o começo da melhor fase da vida dela. Um novo começo. Alguns meses se passaram desde aquela noite. A festa que deveria celebrar anos de casamento acabou se tornando um dos acontecimentos mais comentados entre todos que estavam presentes. Nos primeiros dias, muitas pessoas ainda falavam sobre o que aconteceu. Alguns estavam em choque com a revelação. Outros admiravam a coragem de Ana. Mas para ela, tudo aquilo já começava a ficar no passado. Depois daquela noite, Ana tomou decisões importantes. Ela saiu da casa que dividia com Ricardo. Mudou-se para um apartamento menor, mais simples, mas que parecia muito mais leve. Não havia mais mentiras naquele lugar. Não havia mais olhares desconfiados. Apenas silêncio e tranquilidade. Nos primeiros dias não foi fácil. O fim de um casamento sempre deixa marcas. Existiam lembranças em todos os lugares. Fotos antigas. Objetos que carregavam histórias. Momentos que um dia pareceram felizes. Mas aos poucos Ana começou a perceber algo diferente. Ela não estava destruída. Na verdade, estava se reconstruindo. Sem perceber, sua rotina começou a mudar. Ela voltou a fazer coisas que havia deixado de lado durante anos. Voltou a sair com amigas. Começou a frequentar lugares novos. Passou a cuidar mais de si mesma. Pequenas mudanças que juntas começaram a transformar completamente sua vida. Mas havia algo ainda mais importante acontecendo. Ana decidiu investir em um antigo sonho. Durante muito tempo ela pensou em abrir seu próprio negócio. Algo que fosse realmente dela, mas sempre adiava. Sempre colocava outras prioridades na frente. Agora, pela primeira vez, ela sentia que era o momento certo. Com coragem e determinação, Ana começou a trabalhar nesse projeto. Não foi fácil. Houve dias cansativos, momentos de dúvida. Mas cada pequena conquista trazia uma sensação de realização. E lentamente, as coisas começaram a dar certo. Seu negócio começou a crescer. Novos clientes apareceram. Novas oportunidades surgiram. Pela primeira vez em muito tempo, Ana sentia orgulho do caminho que estava construindo. Enquanto isso, a vida de Ricardo seguia em outra direção. A história da festa havia se espalhado rapidamente entre amigos e conhecidos. Algumas pessoas se afastaram. Outras simplesmente passaram a olhar para ele de forma diferente. A imagem de marido perfeito havia desaparecido. Quanto a Carla, ela também sumiu da vida dele pouco tempo depois. A relação que parecia tão intensa nas mensagens não resistiu à realidade. Mas Ana já não se preocupava mais com isso. A vida dela estava seguindo em frente. E cada dia parecia trazer novas possibilidades. Certa tarde, enquanto caminhava por um parque próximo ao seu novo apartamento, Ana percebeu algo curioso. Ela estava sorrindo, sem motivo específico. Apenas sorrindo. Era uma sensação simples, mas extremamente significativa. Porque aquele sorriso era verdadeiro. Sem peso, sem preocupações, sem medo de mentiras escondidas. E naquele momento ela entendeu algo importante. Tudo o que aconteceu naquela noite, por mais doloroso que tenha sido, acabou abrindo uma porta que ela nunca teria coragem de abrir sozinha. A porta para uma nova vida. Uma vida mais leve.
mais verdadeira. E embora ela não estivesse procurando por isso, o destino ainda tinha uma última surpresa preparada para ela. Algo que aconteceria de forma inesperada. E que provaria que às vezes, quando algo termina, não é o fim da felicidade. É apenas o começo de algo muito melhor. O final que ninguém esperava. Quase um ano havia se passado desde aquela noite. A vida de Ana estava completamente diferente. O pequeno apartamento que ela havia escolhido se tornou um verdadeiro refúgio. Simples, tranquilo, mas cheio de paz. O negócio que ela havia começado com tanto esforço também estava indo muito melhor do que ela imaginava. O que começou como um pequeno projeto se transformou em algo sólido. Clientes satisfeitos, novas oportunidades surgindo. E pela primeira vez em muito tempo, Ana sentia que estava construindo algo apenas dela, sem depender de ninguém. Sem precisar se esconder atrás de um relacionamento que já não fazia sentido. Mas talvez a maior mudança não estivesse no trabalho, nem na casa nova. A maior mudança estava dentro dela. Ana havia aprendido algo muito importante. Ela havia aprendido a se valorizar. Durante muito tempo, ela acreditou que perder aquele casamento significaria perder sua felicidade. Mas agora sabia que estava completamente enganada. Às vezes, o que parece ser o fim de tudo é apenas o começo de algo melhor. Certa tarde, enquanto caminhava novamente pelo parque que costumava frequentar, Ana decidiu sentar em um banco próximo ao lago. Era um lugar tranquilo. Um daqueles lugares onde as pessoas vão para pensar ou simplesmente respirar um pouco. Ela observava algumas crianças brincando, casais caminhando e pessoas passeando com seus cães. Era um dia comum, mas ao mesmo tempo, era um daqueles dias em que tudo parecia estar exatamente como deveria estar. Ana respirou fundo, sentindo a brisa leve da tarde. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um homem que estava caminhando com um cachorro se aproximou do banco. O cachorro, curioso, veio até Ana balançando o rabo. Ela sorriu imediatamente. Parece que alguém aqui quer dizer oi, disse o homem com um sorriso tímido. Ana riu. Fazia tempo que algo tão simples não a fazia rir daquele jeito. Ela acariciou o cachorro, que parecia completamente feliz com a atenção. Ele é muito simpático, disse Ana. Ele gosta de fazer novos amigos, respondeu o homem. Os dois começaram a conversar. Primeiro sobre o cachorro, depois sobre o parque. E quando perceberam, já estavam conversando há vários minutos. Era uma conversa leve, natural, sem esforço, sem máscaras, sem mentiras. Algo que Ana não sentia há muito tempo. Antes de ir embora, o homem sorriu novamente. Foi muito bom conversar com você. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Talvez possamos nos encontrar aqui de novo algum dia. Ana pensou por um instante. E então respondeu com um sorriso sincero. Talvez sim. Enquanto ele se afastava caminhando pelo parque, Ana ficou observando o lago novamente. Ela não sabia se aquele encontro significaria algo no futuro. E pela primeira vez, isso não importava tanto. Porque agora ela sabia de uma coisa. A felicidade não dependia mais de outra pessoa. Ela já estava dentro dela. E talvez esse fosse o verdadeiro final daquela história. Uma história que começou com traição, passou por dor, mas terminou com algo muito mais forte. Liberdade. Porque às vezes, a maior vitória não é provar que alguém estava errado. É simplesmente seguir em frente e descobrir que sua vida pode ser muito melhor sem aquela pessoa. E foi exatamente isso que Ana fez. Ela seguiu em frente e finalmente encontrou algo que havia perdido por muito tempo: a paz. E mensagem final. Se essa história te emocionou, deixe seu like e compartilhe com alguém que também gosta de histórias intensas como essa. E me conta aqui nos comentários. Você teria feito o mesmo que Ana? E claro, não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias surpreendentes.